Então, voltando ao capítulo 21, versículo 22, aí diz assim: que se fará, pois? Certamente a multidão se ajuntará, pois saberão que tem chegado. Quer dizer, a multidão vai se ajuntar porque você vai falar que eu estou aqui. A multidão vai se ajuntar, mas não é a multidão dos irmãos que me receberam regozijante. Vai ser a multidão dos que são judaizantes, dos que estão debaixo da tua autoridade, estão comendo na tua mão, Tiago. Faze, pois, né? Isso aqui não dá só um livro, não. Isso aqui dá isso aqui, com esse entendimento, dá para fazer um filme. Aí dá para fazer um filme do que é, para que vocês vejam como isso é contínuo, que está acontecendo ainda hoje. Que a mesma coisa acontece. Aí ele pede, no capítulo 21, diz assim: faze, pois, diz-lhes, temos 4 varões que fizeram um voto, e o voto era de santificação. Baseado no texto de Levíticos, capítulo 27, a santificação era um depósito de uma oferta no templo. Então a pessoa ficava ali, fazia um jejum, ficava ali, o sacerdote orava e abençoava aquela pessoa, mas ela deixava um alforje. Se fosse homem de 20 até 60, ele tinha que levar 50 ciclos de prata. Menos. E até o bebê, se quisesse, até um animal, impuro ou não impuro. Você lê capítulo 27 de Levítico, está dizendo isso. Então o que ele está dizendo? Ora, Jesus já tinha morrido na cruz. Ele já tinha santificado por nós. Ele já tinha derramado seu sangue para nos santificar. Então aquele capítulo ficava abolido. Quanto às pessoas, não quanto aos bens. Quanto às pessoas, aquele capítulo ficava cumprido. Porque Jesus havia morrido na cruz e morreu para nos santificar. Hebreus capítulo 10, 12, Hebreus capítulo 10, 14, Hebreus capítulo 10, 16 a 18. Jesus, então, tinha cumprido aquele texto. Então, aquele texto, Alexandre Rodrigues, aquele texto, Alexandre Lenin Souza, esse texto estava cumprido por Jesus. Então, o que Tiago fez? Porque ele era um judaizante. Ele era o cara do capítulo 15. Você pode observar, os judaizantes, eles iam onde Paulo ia pregar, os judaizantes iam ensinando para que eles guardassem a lei. Mas a convenção tinha dito para eles que eles tinham só que se abster dos ídolos, da carne sufocada, eles tinham que se abster de comer e tomar sangue e da fornicação. Isso era que eles tinham. Não tinha nada a ver com lei, não tinha nada a ver com guardar a lei. O próprio concílio tinha, mas o próprio concílio, liderado agora por Tiago, estava liderando um grupo secreto. Olha como já começou a deslealdade, a infidelidade da liderança do presidente número 2 da igreja. Ele já caiu para o lado do judaísmo. Então, aí você, mas porque o presidente está ali fazendo, né, as suas chantagens emocionais com aqueles que gostam dele, que puxam o saco dele. Então ele passa a mão. Mas quem fala a verdade, ele exclui, ele mata. Ele mata como? Manda matar com revólver? Não, ele manda matar do jeito que se sabe fazer no ministério. E isso é comum hoje, nos nossos dias, em todas as denominações, numa só denominação, em todas, e em todas as empresas também. Então o que ele fez? Vou fazer Paulo voltar à lei. E ele fez isso. Aí ele diz assim: saberão aqueles que tudo o que foram informados a seu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas em ordem e guardas a lei. Quer dizer, ele estava tentando mostrar para Paulo: Paulo, tu tens que provar que você guarda a lei. Você tem que guardar a lei. Paulo disse: não, senhor. Ele escreve em Romanos, por isso que ele vai falar, escrever tudo quanto está ligado à lei. Romanos, a partir do capítulo 9, capítulo 10 em diante, que ele vai chegar até o 16, vai falar só sobre esse assunto, sobre a questão da lei. Mas é preciso ter uma ideia geral da palavra para você ter entendimento do que eu estou falando. O que eu estou falando? Em conclusão, eu estou falando o quê? Estou falando de um Tiago judaizante que quer que Paulo se meta em encrenca, que eles caia na arapuca lá, na hora que ele estiver oferecendo a oferta lá no templo, ele cai numa arapuca e os judeus o prendam, como aconteceu, e Paulo é levado àquela fortaleza ali de Antônia, aquela fortaleza que ficava no canto norte de Jerusalém, para que ele fosse ali julgado, levado, ou morto, ou apedrejado. Mas aconteceu algo muito impressionante, é que eles descobriram que Paulo era cidadão romano.
por ter nascido na Turquia, e o nome dele era Paulo, por cidadania, e era chamado Saulo por causa que também ele era judeu, né? E alguns pregam que Deus trocou o nome de Paulo de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, perdão, de Saulo para Paulo. Então, isso é tudo conversa fiada, isso não existe não, isso aí é papo furado, não vai cair nessa história não. Ok, muito bem. Aí nesse texto, diz o verso 25, todavia a respeito dos crentes gentios, nós já havemos escrito determinando que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, do sufocado, da fornicação. Ele volta a colocar o que ele disse no capítulo 15, 20 e 29. Ele volta a colocar, mas está exigindo que Paulo cumpra a lei. Mas por que ele está cumprindo, fazendo Paulo cumprir a lei? Porque é uma arapuca que ele está arrumando para que Paulo caia na mão dos inimigos. Aí você fala assim, pastor Nelson, por que você está falando tudo isso até agora? Por uma razão muito importante. Agora, de Jean Dantas, agora Giniton Rota, agora Marcos Vinícius, todos vocês, eu quero dar eu vou virar a roda do outro lado. E quem não pegou até agora, Francineide, quem não pegou, David pegou Francineide, quem não pegou, David Rodrigues, Diógenes Santos, quem não pegou, vai ser difícil alcançar agora. O que você está falando? Estou falando agora que vocês, por favor, venham comigo ao capítulo 17. Venham agora ao capítulo 17 de Atos. Venham agora ao capítulo 17. Saudando a todos vocês que estão conosco aqui na nossa aula de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Leila Oliveira, Tiago Guimarães, Marcelo Santos, Francilene Rosignoli, Deus abençoe você e sua família, Néia Pereira, todos que estão comigo. Vamos ao texto. Deixa eu tomar aqui um suco de laranja que a minha esposa preparou. Atos capítulo 17, versículo 1. Estou voltando lá atrás do filme, hein? Após terem caminhado por Anfípolis e Apolônia, vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o costume, Paulo quis estar com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. E abrindo-a, expondo-a, que é necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E aí ele coloca assim, a este Jesus, eu vos anuncio, ponha bem atenção nisso aqui. Eu sei porque que eu estou dizendo, põe atenção. Porque ele vai pregar agora, ele fala o nome de Jesus, ele fala o quê? Vocês estão vendo que Jesus ressuscitou. Discutiu com eles aonde? Na sinagoga deles. E não teve medo. E alguns deles creram e juntaram-se a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos. Também os gregos creram, né? E não poucas mulheres de alta posição, as mulheres ricas. Entretanto, os judeus não crentes, movidos de inveja, olha aqui, esse espírito estava ali, chegou até a convenção. Esse espírito, diz assim, movido de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, ajuntando a turba, tumultuaram a cidade e, acometendo contra a casa de Jason, os procuravam para conduzi-los ao povo, mas não os alcançaram. Arrastaram a Jason e alguns irmãos à presença dos oficiais, que são os politarcas, os oficiais da cidade. Aí na nossa Bíblia, na versão de Nelson, diz o que é um politarca. E clamando a alta voz, esses homens têm transtornado o mundo e apresentam-se também aqui, os quais Jason escolheu, todos se opõem aos decretos de César. Esses homens estão acusando que Paulo é contra o decreto de César. E os judeus diziam, este é contra Moisés. Deixa eu fazer esse desenho aqui, que esse desenho aqui é importante. Vou fazer aqui para vocês, tá? Esse desenho aqui. Pra vocês anotarem aí no seu caderno. Vou fazer uma série de Atos dos Apóstolos. Aqui. Então nós temos aqui Paulo. Nós temos aqui Paulo. Nós temos Paulo.
as acusações contra eles, né? César, que era contra César, e os judaizantes, que ele era contra Moisés. E quando eles não conseguiam provar que Paulo era contra Moisés, eles jogavam Paulo contra César. Então, olha só, quem eram eles? Os irmãos da igreja amavam Paulo. Mas os presbíteros judaizantes odiavam a Paulo e jogavam Paulo na mão dos romanos. E jogavam Paulo na mão dos judeus não crentes. Então eram 4 lutas constantes que Paulo tinha no seu ministério. 4 lutas constantes que Paulo tinha no seu ministério. Veja só que coisa tremenda. Hein? É isso aí. Ninguém usa falar isso. Você nunca ouviu falar que Tiago era como é que eu vou chamar para ele? Né? Um bocozão. Mas Paulo, o pastor dele não chamou Paulo de bocozão. Pode dizer para ele que foi eu que disse isso aí. Pode falar que eu disse. Tá bom. Muito bem. Vamos lá. E que ele é igual a ele também. Diga para ele isso também, se ele não gostar. Porque... E aí o texto, versículo 8, diz assim: E alvoroçaram o povo, os governantes da cidade, que ouviram estas coisas. E tendo recebido fiança de Jason, os demais os soltaram. De noite os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas a Bereia. E eles, tendo ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. De novo, eles acabaram, né, de pregar numa sinagoga na outra cidade. Quando eles chegaram lá, vamos à mesma, em Bereia. E lá os irmãos eram, não é brincadeira não, hein? E estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Vocês são um pessoal de dinheiro. Aí... E eles, tendo chegado, foram à sinagoga dos judeus. E estes mais nobres, eram mais nobres de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a boa vontade, e diz assim, esquadrinhando diariamente as escrituras. Que é a escritura? Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse? Não. É de Gênesis até Malaquias. As escrituras eram essas, de Gênesis até Malaquias. Jesus disse que nós temos que crer nas escrituras. E alguns dizem, não creio mais no Antigo Testamento, já foi abolido. Você está completamente enganado, você está por fora, meu amigo. Você está por fora. Ok, verso 12. Muitos deles verdadeiramente creram. Um bom número de mulheres helenistas de alta posição, aqui ó, mais os versos do verso 4, agora mais outro grupo de mulheres helenistas que tinham a cultura grega de alta posição, estavam envolvidas com os grandes homens que estavam lá aonde? No Areópago. Então, estavam reunidos lá em convenção no Areópago, aqui no capítulo 17, e as mulheres estavam crendo em Bereia. Eles vinham do mundo inteiro para o Areópago, para saber as grandes novidades. Aí o verso diz assim, as mulheres deles criam, e eles estavam crendo nas vãs filosofias, no demiurgo das ideias, do mundo das ideias, da filosofia helenista daquele tempo. E as mulheres estavam crendo na palavra de Deus. Paulo estava ganhando as mulheres. Um dia me colocaram, não quiseram colocar para eu pregar para os varões, me colocaram para pregar para as mulheres. Não me põem para pregar para as mulheres. Se vocês estiverem fazendo a convenção de vocês, vai acabar a convenção de vocês. Vai acabar. Me puseram para pregar lá em Piauí, porque não quiseram me dar a palavra para aquilo que eles tinham me convidado. Aí me puseram para pregar para as esposas dos pastores. Foi um avivamento tão grande que eles pararam o culto e foram para lá, para onde estavam as mulheres. Acabou o culto deles e foram. Não me ponham para pregar para as mulheres, que vocês vão também ouvir a palavra. Eu sinto muito, I'm sorry, ok? Ok, tá dito. Muito bem.